Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa 107, 6 horas, 1 minuto. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Ótima terça-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 17 de setembro e a data de hoje tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre uma das principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no planeta, a compreensão. Fundamental. A ideia é fazer com que todos os líderes de governo e sociedade em geral pensem e equilibrem os seus julgamentos com paciência e respeito ao próximo. Os transportadores de carga estão sempre com o pé na estrada, né? E como o Brasil possui uma vasta extensão territorial, consequentemente a malha rodoviária brasileira é uma das maiores do planeta. Por isso, em homenagem ao esforço e à competência de todos esses transportadores, hoje é o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. Hoje também é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional, públicos ou privados, de acordo com a prioridade dada à segurança do paciente na agenda política dos Estados membros da OMS. E hoje, as cidades que comemoram aniversário são Alvorada e Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, Buerarema, na Bahia, Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte, Major Isidoro, no Alagoas, Morada Nova de Minas, em Minas Gerais, Pompeia, aqui no estado de São Paulo, e União, no Piauí. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Atletas do SESI Judô conquistam 2 medalhas na Copa Pan-Americana Sub-21. Datena diz que recebeu mensagem de Marçal pedindo desculpas antes do episódio da cadeirada. Alexandre de Moraes é alvo de pedido de CPI. União Geral dos Trabalhadores quer que governo reduza a jornada de trabalho. Mundo ultrapassa 100 mil casos de Mpox desde 2022, diz a OMS. Alemanha irrita países europeus ao reforçar barreiras em fronteiras terrestres. E hoje vamos falar sobre saúde feminina com a ginecologista Luciana Salum. Agora 6 horas e 3 minutos, vamos saber da previsão do tempo para esta terça-feira com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. A previsão para esta terça-feira em Botucatu é de sol com aumento de nuvens de manhã. Não chove. A umidade média relativa do ar é de 67%. Para se ter uma ideia, nas semanas anteriores era na faixa de 30%. Se dá um alívio pra gente, né? Não tenho dúvida. Conseguir respirar. Oh. As temperaturas subiram um pouco, mas o tempo continua ameno. A mínima é de 13 graus e a máxima de 23 graus. O centro-leste de São Paulo, extremo sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro recebem chuvas essa semana. A Climatempo também aponta risco de temporais no litoral sul paulista. Na capital paulista, as temperaturas devem permanecer baixas até quarta-feira. E a partir de quinta, a previsão é de pancadas de chuva isoladas. O Rio tem previsão de chuvas fortes entre a tarde e a noite de hoje. A máxima para essa semana é de 34 graus. Já em Belo Horizonte e Vitória, a semana se mantém com tempo firme e calor, com registro de algumas pancadas isoladas que podem acontecer no sul de Minas e em parte do norte capixaba. De acordo com o Climatempo, a umidade relativa do ar permanece em atenção, abaixo dos 30% em parte de Goiás, centro de Mato Grosso, região central do Maranhão, Piauí e Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, da Bahia, Nordeste, Triângulo de Minas e no interior do Espírito Santo. Em alerta, entre 20% e 12% no centro e extremo norte de Minas, sudeste de Goiás, extremo norte de Bahia, parte do sul do Maranhão, Piauí e Ceará e no interior do Pernambuco. E a umidade permanece em emergência, abaixo de 12%, no noroeste de Minas, centro-norte de Goiás, no Distrito Federal, oeste da Bahia, extremo sul do Maranhão, Piauí, centro-sul do Tocantins, sudeste do Pará e nordeste do Mato Grosso. Então, embora a frente fria tenha chegado, trouxe chuva para algumas regiões, ainda tem locais com umidade bem baixa no Brasil. No caso, centro-oeste, né? Minas Gerais,
né, no Sudeste e Brasília, principalmente, né? O incêndio continua terrível, né? Exatamente. E criminoso, foi já identificado que foi criminoso. Agora, precisa identificar quem foi esse criminoso ou os criminosos, né? Para evitar que isso continue acontecendo, né? Impressionante. 6h06, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia que está chamando a atenção. Princesa que pediu divórcio pelo Instagram lança perfume inusitado. 2 meses depois de se separar do marido, o empresário Mana Al Maktoum, após um pedido inusitado de divórcio pelo Instagram, a princesa de Dubai, Sheikha Maha, transformou toda a contenda em uma fragrância. Batizada de Divórcio, o perfume criado por ela foi anunciado em uma postagem no Instagram, marcando o primeiro lançamento de sua nova marca de beleza. Sheikha, que alega estar ocupada com outros companheiros, recebeu uma enxurrada de curtidas e elogios na postagem, principalmente por parte de feministas que descreveram a empreitada da princesa como empoderadora. Em julho deste ano, ela se revoltou com o marido e resolveu informá-lo de que estavam separados pelo Instagram. Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro nosso divórcio. Eu me divorcio de você, sua ex-mulher, escreveu Sheikha. O casamento foi há cerca de 1 ano e juntos os dois tiveram uma filha que tem 2 meses. Sheikha é uma filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes e governante de Dubai. Que loucura, né, gente? Se divorciou pelo Instagram, anunciou uma nova marca de perfume pelo Instagram e ainda aproveitou o ensejo e chamou o perfume de divórcio. E pode ter certeza que vai vender muito, né? Golpe de marketing. Ah, sensacional. 6h07. E aí, Juliana, o que o pessoal tanto tá falando na internet? Qual é o assunto do momento? Não que seja difícil de adivinhar, né? Exatamente, é o que a gente já esperava, né? É a cadeirada que o Marçal recebeu do Datena no debate. Na noite de domingo, dia 15, durante o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, um episódio tenso atraiu a atenção das redes sociais. O candidato José Luiz Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira e gerou uma onda de memes e postagens nas plataformas digitais. A agressão ocorreu após Marçal acusar Datena de assédio sexual contra uma ex-funcionária da Band. E as redes sociais se encheram rapidamente de memes sobre a cadeirada que viralizou no WhatsApp, Blue Sky, Instagram e Threads. O clima do debate ficou ainda mais tenso quando Datena foi expulso do evento que acontecia na TV Cultura e Marçal precisou de atendimento médico. E, com o X fora do ar, os brasileiros recorreram a outras plataformas para comentar a agressão durante o debate. O episódio se tornou um fenômeno viral, com usuários criando piadas sobre o incidente para expressar descontentamento com o início da semana e reclamações sobre a segunda-feira. Os memes exploraram diversos ângulos do acontecimento. Uma das postagens mais populares colocava a Datena como segunda-feira, a cadeira como despertador e Marçal como eu me identifico com essa. Outra imagem adaptou o famoso meme de Chico Buarque, feliz e triste, para associar a agressão aos golpes por e-mail dos quais Marçal já foi condenado. É interessante, né? Como o brasileiro é criativo. E rápido. Né? E rápido, é instantâneo quase que acontece, né? Mas a gente tem que repudiar qualquer tipo de violência, né, gente? Você imagina, a gente tá brincando e tal, né? Mas são postulantes ao cargo de maior prefeito da cidade, o cargo de prefeito da maior cidade da América Latina, tá? E de repente tem essa baixaria no debate. Não era para acontecer isso, né? Não era para acontecer. Lembrando que hoje, na Rede TV, tem um novo debate. E para evitar qualquer tipo de cadeirada, as cadeiras foram afixadas no chão. Estarão grudadas no chão. Mas tem que esconder tudo, então, né? Tem que esconder tudo. Acho que, inclusive, devia colocar, sei lá, camisa de força em todo mundo para evitar que eles se agridam. Porque ou cada um na sua redoma, né? Do jeito que tá... Que coisa. É terrível a gente imaginar que isso esteja acontecendo, né? No momento que está se definindo 20 dias do primeiro turno das eleições, né? E a gente tendo que falar a respeito desse tipo de coisa, gente. Né? E a gente não ouve propostas, não ouve quais são... nós estamos vivendo um momento crítico no mundo com a mudança de clima, né? Com os incêndios, com as catástrofes climáticas, enfim. E o que a gente está pensando? Em falar de cadeirada, né? E a gente só ouve ataques, né? Nos debates também. Não, como você falou, a gente não ouve proposta. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando você falou o que está viralizando, eu acho que aqui em Botucatu, acho que foi o acidente que nós tivemos na Rafael Laurindo ontem à tarde, né?
quando um carro em alta velocidade acabou capotando, batendo em outros carros, né? Ele ficou ali com as rodas para cima na Rafael Laurindo, em frente ao supermercado, enfim, chamou a atenção de muita gente que passava, o trânsito ficou interditado. Não temos notícias de feridos ou coisa desse tipo, né? No final de semana tivemos um incêndio em uma lanchonete também muito famosa na cidade. Verdade, do Campeão, ali próximo à Unifac, inclusive, né? Enfim, mas esse do acidente de ontem foi a notícia que, né? Essa cena eu vi ao vivo. Você estava passando ali perto, né? É terrível. Agora, eu vi pelo vídeo, né? Vários vídeos foram postados, né? A velocidade que o carro chegou, ultrapassando pela direita, bateu num carro que estava parado ali em frente a uma das unidades da Cupcake, né? E depois acabou capotando, batendo em outros carros, enfim. Tomara que ninguém tenha saído ferido gravemente, tá? Que foi um acidente feio ali. 6h11. Esporte. Ontem, fechando a 26ª rodada do Brasileirão, o Internacional venceu o Cuiabá por 3-0 no estádio Beira-Rio e se aproxima do G6. O Internacional assumiu a 8ª colocação com 38 pontos, 4 a menos que o Bahia, atual sexto. O Cuiabá, por outro lado, segue com 22 e no penúltimo lugar. E essa semana não terá jogos do Brasileirão da Série A. A vez é da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Hoje, pelas quartas de final, no jogo de ida, na Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão às 21h30. Vale a vantagem no jogo de volta para o vencedor do confronto, ou deixar tudo para ser definido na próxima semana. A volta ocorre na Neoquímica Arena, dia 24 de setembro. No Campeonato Brasileiro, os clubes vivem momentos diferentes. O Fortaleza briga na parte alta da tabela, sendo o atual terceiro colocado e tem 49 pontos, brigando atualmente com o líder Botafogo. E o Corinthians ainda briga pela parte de baixo da tabela, figurando dentro da zona de rebaixamento. É o 18º colocado com 25 pontos. Vem de derrota na rodada do fim de semana, onde foi superado pelo Botafogo por 2-1. O Leão do Pitty ficou no empate em 1-1 com o Atlético. Esse jogo gera muita expectativa também, né? Não tenha dúvida. E nas Libertadores, pelas quartas de final, no jogo de ida, essa semana ocorrem 2 confrontos brasileiros. Na quarta-feira, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Maracanã e o São Paulo visita o Newton Santos para enfrentar o Botafogo. E além disso, temos jogos da Série B da 27ª rodada. Hoje, o Novo Horizontino, que é o líder da divisão, recebe o Brusque às 19h. O Mirassol vai ao Brinco de Ouro para enfrentar o Guarani às 21h30. E no mesmo horário, o Ituano joga contra o Avaí, fora de casa. E a expectativa, né, falando de segunda divisão, da cidade de Novo Horizonte, né, uma cidade com quase 40 mil habitantes, tem um time na segunda divisão, que é líder da segunda divisão e que tem grandes chances de disputar a primeira divisão. O custo para manter um clube na segunda divisão não é fácil, né? Para uma cidade de 40 mil habitantes, que talvez as usinas de cana, tem 2 grandes usinas de cana, sejam as empresas que mantêm esse clube e tal, que não é fácil manter nenhum clube, né? De jeito nenhum. Então, e com grandes chances do ano que vem estar na primeira divisão. Eu vi uma reportagem esse final de semana, a paixão da cidade pelo time é uma coisa impressionante. Famílias irem ao estádio, né? Família toda aí no estádio, já com a expectativa, ano que vem nós estamos na primeira. É legal, mas não é fácil. Não é fácil chegar, certeza. Não é fácil manter. 6h14. Cristiano Ronaldo lança a marca de champanhe de luxo e o preço impressiona. A marca de 1 bilhão de seguidores em redes sociais mostra que Cristiano Ronaldo é muito mais que um jogador de futebol. Além de ter uma imagem valiosíssima, o português tem diversos empreendimentos comerciais associados à sua marca. Após lançar o hotel Pestana CR7 em sociedade com sua irmã, Kátia Aveiro, o atleta lançou a marca de champanhe, os 777 Gols, em sociedade com sua outra irmã, Elma Aveiro. A ideia surgiu em 2021, quando alcançou a marca de 778 gols oficiais, segundo a UEFA. Em parceria com a vinícola Clément Victor, uma empresa originária de uma cidade francesa chamada Janvry, a dupla decidiu investir
no produto e lançá-lo no dia 31 de dezembro, data do aniversário da sua mãe, Maria Dolores Aveiro. No total, foram produzidos exatamente 777 garrafas exclusivas, número que remete tanto ao número de gols do astro do Al Nassr, que hoje já ultrapassou os 900, quanto ao número da camisa que se eternizou no Manchester United, no Real Madrid e na seleção portuguesa. Cada unidade tem um preço de R$ 1.777, cerca de R$ 10.600. Atualmente existem menos de 200 garrafas à venda. Pode ter certeza que todas serão vendidas, né? Ah, com certeza, mesmo por esse valor, né? Mas imagina quem vai comprar também. Né? Ah, não, com certeza. E provavelmente quem vai comprar não vai consumir, vai guardar lá. Não tenho dúvida. Né? Daqui a alguns anos olha, eu estou vendendo, quer comprar. 6h16, Abel Ferreira define condições para renovar com o Palmeiras. O Abel Ferreira pode renovar o contrato com o Palmeiras, que originalmente terminaria no final de 2025. Se depender do treinador, ele poderia ampliar o vínculo até 2027, ou ainda mais, até 2030. Porém, há uma condição que pode impedir a continuidade: o calendário do futebol brasileiro. Desde que chegou ao Verdão em 2020, o técnico insiste na falta de descanso, dos times do país devido ao excesso de jogos. Em 2021, por exemplo, o Palmeiras foi a equipe que mais atuou no mundo, com 91 jogos. Para o técnico, isso atrapalha o desempenho e impede que os profissionais tenham tempo para vidas pessoais. Ele disse: é insano, difícil, um desgaste emocional muito grande, assim como maiores intervalos entre jogos. Eu tenho vida, consigo viver, se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar até 2027, ou se calhar até 2030. Com a quantidade de jogos, temos desgaste físico e emocional muito grande. O técnico falou sobre o assunto em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Criciúma no último domingo, e seguiu com as críticas sobre a realidade do futebol brasileiro. Jogos sem tempo de recuperação. Se tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, teríamos mais jogadores de qualidade a ingressar ao futebol brasileiro, concluiu. O técnico do Palmeiras já falou em entrevista depois da vitória contra o Atlético que seu ciclo termina em 2025, quando acaba o contrato. Na ocasião, em 1º de setembro, ele afastou a possibilidade de deixar o clube antes do término do vínculo. É difícil, é complicado, né? Ninguém aguenta. Aí pagam-se salários milionários para alguns atletas, sim, nem todos, sim, né? Mas o calendário realmente é terrível. Apertado, né? É apertado demais, né? É que nós temos os campeonatos regionais, depois o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, para os times que classificam a Copa Libertadores, tudo isso com grandes somas, passando de fases, chegando ao título, inclusive. Mas a gente tem que concordar, não basta ter um bom time, tem que ter elenco para poder rodar esse elenco para que todos possam participar, e não é fácil. E quando começa a machucar 1, 2, 3 atletas fundamentais, aí fica difícil conseguir qualquer tipo de conquista, né? Verdade. Prever FM 6h18 e a Seleção Brasileira de Basquete define prazo para oficializar seu novo técnico. A Confederação Brasileira de Basquetebol tem um prazo definido para oficializar o novo técnico da Seleção Brasileira masculina e sua devida comissão. Segundo apurou a Itatiaia, os nomes serão anunciados até o fim deste mês de setembro. O cargo de técnico da seleção está vago desde o fim da participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, em 6 de agosto, após derrota para os Estados Unidos nas quartas de final. O treinador era Aleksandar Petrovic, que tinha contrato somente até o fim da Olimpíada. O croata assumiu em abril deste ano para a disputa do pré-olímpico e em caso de classificação da Olimpíada. Nesse período, o ex-jogador Thiago Splitter foi um dos auxiliares técnicos. A princípio, Splitter era o favorito para assumir depois dos Jogos Olímpicos. Entre o pré-olímpico e a Olimpíada, o ex-jogador foi contratado como novo treinador do Paris. Caso a CBB siga com Splitter, um acordo precisará ser feito. Isso porque o clube francês disputa a Euroliga, torneio de elite da Europa. A competição, assim como a NBA, não é paralisada na maioria das janelas FIBA para partidas de seleções nacionais. Fica aí também essa indecisão no basquetebol brasileiro. É, aquela história, né? O basquete brasileiro também se classificou, foi até surpreendente para as Olimpíadas e tal, até que foi bem, né? Só que assim, precisa se fazer um trabalho muito bem feito para a gente não ter sempre surpresas com relação ao basquete, ao vôlei, que também precisa de renovação.
Eu não sei se vocês perceberam, eu senti o Bernardinho bastante cansado já, né? É claro, né? Um treinador vitorioso e tudo mais, só que a gente percebia até que os auxiliares agiam mais durante o jogo do que o próprio Bernardinho, que tem aquela característica de esbravejar, de chamar o grupo e de gritar e de mostrar o seu estilo. Né? Nessa Olimpíada eu não percebi isso, eu achei que ele estava um tanto quanto apático. E a seleção não foi bem, né? A sua cidade no Primeiro Jornal. Prever FM 6h25 e a Câmara Municipal realiza audiência pública sobre metas fiscais. Na próxima terça-feira, 24 de setembro, a partir das 18h30, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Botucatu, junto à Secretaria Municipal de Governo, realiza uma audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2024, maio a agosto. A audiência pública é um espaço de diálogo e debate aberto à sociedade para discutir assuntos de interesse público e construir soluções para as demandas sociais. É um instrumento de participação social e legitimação das atividades da administração pública, garantido pela Constituição Federal de 1988. Neste mês, a Câmara de Botucatu já recebeu uma audiência pública do Executivo Municipal. Na ocasião, foram debatidas questões referentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025. Essa audiência será realizada no plenário da Câmara e é aberta ao público. Será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara de Botucatu no YouTube e TV, canal 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV. Questionamentos pertinentes à temática podem ser feitos via WhatsApp, pelo telefone 14 99610 1981. E a Praça do Bairro é reinaugurada após obras de reforma. A Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi, popularmente conhecida como a Praça do Bairro, foi reinaugurada no último sábado, após mais de um ano de reformas. A cerimônia de reinauguração contou com discursos de moradores e uma apresentação especial da orquestra local. Com 101 anos de história, a praça é uma das mais antigas de Botucatu e abriga a Igreja do Sagrado Coração, um dos marcos históricos da cidade. Durante o evento, o historiador Luiz Roberto Coelho Gomes, conhecido como Zulo e residente do bairro, destacou a importância histórica da praça. A cerimônia foi acompanhada por um bom público que participou ativamente da celebração. A revitalização incluiu a remoção de algumas árvores que ofereciam risco de queda e a eliminação do antigo coreto. O calçamento foi renovado e foram realizadas melhorias no paisagismo, instalação de uma nova fonte e de um parquinho infantil. Além disso, a escadaria em frente à igreja recebeu melhorias estruturais significativas. Eu acho muito legal, né? Em cidades do interior a gente tem a praça, né? Bem conservada, é o encontro de famílias, é um momento de lazer, é um momento de descontração, né? E a gente via a praça muito triste, né? Muito abandonada. O perigo dos pombos ali, as árvores já tendo que passar por uma avaliação, enfim, acho que ficou legal. Tem até um chafariz ali que foi colocado. Sim. Tá? E eu tenho certeza que a população gostou. Eu acho que praça é uma coisa que une as pessoas, tem que ser bem conservada depois, tem que manter a conservação e a população ajudar a cuidar também. Né? É cartão postal, né? Não tenha dúvida, é muito legal quando você vê assim, às vezes lá, a Praça Emílio Peduti, a Praça do Bosque, com a fonte luminosa funcionando, famílias, pipoqueiro e tal. Isso remete a um sentimento romântico do interior, né? Verdade. Isso é muito legal mesmo. Prever FM 6h28 e os atletas do SESI Judô conquistam 2 medalhas na Copa Pan-Americana Sub-21. A equipe de rendimento do SESI Judô, sediada no SESI Botucatu, deixou sua marca na Copa Pan-Americana Sub-21. O torneio foi disputado no último sábado, 14, em Assunção, do Paraguai. O SESI São Paulo teve 2 atletas convocados, como Luan Almeida e Eduarda Bastos, encerrando a competição com medalhas. A caminhada de Eduarda Bastos, na categoria até 63 quilos, começou com vitória sobre a chilena, por vazare. No judô, um vazare vale meio ponto e é concedido quando o adversário é colocado de costas no chão, sem força ou velocidade, ou quando é imobilizado por 15 a 19 segundos. Nas quartas de final, contra a brasileira Maria Avelino, Eduarda foi superada pelas punições e seguiu para a repescagem. Lutando pela sobrevivência no torneio, a judoca do SESI de São Paulo superou Domenica Danin, do Equador, por ippon, pontuação máxima que um lutador pode conseguir numa luta, e a brasileira Ana Júlia Sperling, por vazare.
Na luta pelo bronze, Eduarda venceu Ivete Fuentes, da Venezuela, também por vazare, e conquistou sua medalha. Enquanto isso, a trajetória de Luan Almeida na categoria até 81 quilos começou nas quartas de final, com vitória por ippon contra Allen Yuma, da Argentina. Na luta pela vaga na final, o judoca do SESI São Paulo chegou a sofrer um vazare do venezuelano Luiz Parich, mas venceu o confronto por ippon e já garantiu sua medalha. Na grande final, contra Antônio Medeiros Neto, do Brasil, Luan venceu novamente por ippon e se sagrou campeão da categoria. A dupla de judocas do SESI Botucatu ainda tem neste ano a disputa do Campeonato Mundial de Judô Sub-21. O torneio será em Dushanbe, no Tajiquistão, entre 2 e 5 de outubro. Além de Eduarda Bastos e Luan Almeida, o SESI Judô também será representado por Michel Augusto na categoria até 60 quilos. E o SESI Judô aqui de Botucatu vem se destacando muito em várias competições. Michel, inclusive, esteve em Paris, nas Olimpíadas. É, muito legal isso, né? De parabéns ao SESI. E a gente percebe que, de repente, o sonho de um atleta é também poder atuar pelo SESI, né? Que dá toda a estrutura, né? Para que o atleta possa se desenvolver e participar de grandes torneios e conseguir grandes conquistas, como a gente acabou de relatar. Verdade. Parabéns ao SESI. Prever FM 6h30 e Botucatu está entre as cidades que mais receberam denúncia de propaganda eleitoral irregular. Com 20 casos, Botucatu ocupa o 7º lugar no ranking das cidades com maior número de denúncias de propaganda eleitoral irregular na região, ficando atrás de Assis, com 67 casos, Bauru, 52 casos, Palmital, 48 casos, Ourinhos, 44, Paraguaçu Paulista, 33, inclusive minha cidade natal, Paraguaçu Paulista, Olha. E Agudos, com 24 casos. Após quase um mês de funcionamento, o aplicativo Pardal já recebeu mais de 300 denúncias relacionadas a práticas de propaganda eleitoral irregular nas eleições municipais em cidades do Centro-Oeste paulista. Em todo o país, em 28 dias de funcionamento, o app recebeu mais de 34.200 denúncias. O número corresponde a uma média superior a 1.200 denúncias por dia. A ferramenta desenvolvida pela Justiça Eleitoral registra queixas em relação à propaganda eleitoral que começou no dia 16 de agosto. O objetivo é incentivar os cidadãos a atuarem como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral. A principal novidade para este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet. De acordo com as estatísticas do Pardal Web, do total de relatos, a maior parte envolve candidatos no cargo de vereador, seguido do cargo de prefeito, partido, coligação, federação e do cargo de vice-prefeito. Apesar de Botucatu estar no ranking de denúncias no Centro-Oeste paulista, o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio, esclarece que todas essas denúncias foram arquivadas. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Itatinga e Pardinho. Considerando o período de pré-campanha e agora quase já caminhando para a reta final das eleições, a gente recebeu apenas 20 denúncias via Pardal, referente a, hipoteticamente, alguma irregularidade que o eleitor acha que poderia ser ou não, né, uma propaganda irregular. E chegando essas denúncias para nós, verificamos, e também o Ministério Público verificou, que se tratava de propagandas regulares, né? Não tivemos nenhuma instauração de expedientes. Então, das 20 denúncias que chegaram para a Justiça Eleitoral, todas foram arquivadas, pois tratavam de informações regulares, né? Situações que a lei assim o permitia. Então, até o presente momento, tudo transcorrendo na mais perfeita tranquilidade. Esperamos que assim continue até o dia 6 de outubro, dia das eleições. Pelo Pardal Web, é possível acompanhar o andamento e as estatísticas das denúncias apresentadas via Pardal Móvel. Já o Pardal ADM permite gerar uma notificação informatizada à pessoa, ao partido político, à federação ou à coligação mencionada, acompanhada de um link específico para informar a regularização ou o esclarecimento do fato e anexar a documentação comprobatória. É importante ressaltar que o Pardal somente recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular.
Porém, dentro do próprio aplicativo, há um botão para direcionamento para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, SIAD, quando a queixa envolver desinformação, e para o Ministério Público Eleitoral se o assunto estiver relacionado a crime eleitoral ou outros ilícitos eleitorais. Denúncias sobre desinformação também podem ser feitas pelo SOS Voto por meio do número 1491. O legal é que é o seguinte, que a Justiça Eleitoral está atenta, né? Se houve denúncias, vamos apurar se essas denúncias procedem ou não. E a competência da equipe do Igor Ignácio, né, de há muito tempo já atuando, né, nesse segmento aqui na cidade de Botucatu e na região, é comprovada, né? Então, chegou denúncia, vamos saber se procede ou não, mas é importante que todo mundo fique atento. Com certeza, Legal. Principalmente a população que denuncia, né, que colabora com essa... E que conhece esse aplicativo, né, que pode fazer a denúncia, né? Exatamente. Chamado o Pardal. Pardal. Né? Legal. Prever FM 6h34, o laudo confirma que sangue encontrado em carro da APAI é da secretária executiva da entidade. O laudo de confronto genético, divulgado na manhã desta segunda-feira e realizado a partir de material colhido no veículo da APAI, aponta que sangue encontrado em carro é de Cláudia Regina Lobo, secretária executiva da entidade, vista pela última vez no dia 6 de agosto em Bauru. De acordo com o delegado Cledson do Nascimento, responsável pelo caso, o laudo foi elaborado a partir de amostras obtidas no automóvel e submetidas à análise com os padrões de objetos pessoais de Cláudia, que foram fornecidos pela sua filha Letícia Rocha Prado. Roberto Franceschetti Filho, preso desde o dia 15 de agosto e apontado como principal suspeito de desaparecimento e assassinato de Cláudia, recusou-se a fornecer voluntariamente amostras de seu DNA, sendo necessário a apreensão de seus pertences pessoais para a realização do laudo. Esse exame ainda não teve o resultado divulgado. Ainda de acordo com o laudo divulgado na manhã de ontem, as amostras obtidas no veículo também confirmam que o funcionário do almoxarifado da entidade, suspeito de ajudar Roberto no descarte do corpo de Cláudia, também esteve no veículo. Na última sexta-feira, dia 13, a Justiça acatou o pedido do delegado Cledson Nascimento para a renovação da prisão temporária de Roberto Franceschetti Filho, que permanece detido por mais de 30 dias no Centro de Detenção Provisória de Bauru. Eu acho que essa situação está se arrastando, né? Por demais, né? Afinal de contas, quanto tempo já isso? Acho que desde abril? Desde o começo de agosto ela sumiu? Faz mais de um mês. Mais de um mês, né? Então, acredito eu que nos próximos dias tenhamos novidades a respeito desse assunto, né? Se foi encontrado sangue dela, agora precisa se encontrar o corpo, porque se não tiver corpo não tem crime. Sim. Né? E vamos aguardar aí na vizinha cidade de Bauru, imagina a apreensão dos funcionários da APAI, da família, enfim, de todos que têm envolvimento diretamente, né, por conhecer o grau de parentesco com a possível vítima, né? Situaçãozinha complicada essa. Terrível. Prever FM 6h37, a região de Bauru e Marília emite quase 2.000 carteiras de identificação para pessoas com autismo. O governo do estado de São Paulo emitiu quase 2.000 unidades da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, nos municípios que integram a região administrativa de Bauru e Marília. Em abril de 2024, quando havia completado um ano desde que a carteirinha entrou em vigor, as cidades do Centro-Oeste paulista somavam 1.094 documentos juntos. Atualmente, em todo o estado, já são 70.000 emissões, marca alcançada no Setembro Verde, mês de conscientização e inclusão das pessoas com deficiência. Ela facilita a identificação da pessoa com TEA nos serviços públicos e privados em todo o território paulista. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prodesp, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital. A emissão da carteirinha de transtorno do espectro autista é uma das ações previstas do Plano Estadual Integrado, lançado em abril de 2023 pelo Governo de São Paulo, que visa ampliar os serviços de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. A expedição gratuita da carteira de identificação é uma das medidas para promover a inclusão e a acessibilidade e está prevista na Lei Federal número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, conhecida como a Lei Romeu Mion. A carteira é emitida exclusivamente em formato digital através do site ou presencialmente em uma das 242 unidades do Poupa Tempo do Estado. Para solicitar o documento, é necessário apresentar o laudo médico que comprove o diagnóstico do transtorno do espectro autista e dos documentos pessoais do responsável e do beneficiário. Ela pode ser apresentada em dispositivos eletrônicos que permitam sua visualização
e também é aceita na versão impressa, desde que o próprio solicitante realize a impressão. O prazo máximo para emissão será de 45 dias contados a partir da data de solicitação. Desde abril de 2024, as pessoas com transtorno do espectro autista cadastradas pelo governo de São Paulo podem solicitar acesso a uma identificação veicular oficial que pretende sensibilizar motoristas sobre as crises que a poluição sonora pode provocar. O documento estadual estampa a frase: pessoa com autismo a bordo, seja gentil e não buzine. E a fita de quebra-cabeças que simboliza o esclarecimento da sociedade sobre os direitos de indivíduos com TEA. A credencial deve ser colocada no vidro traseiro dos veículos cadastrados. A identificação veicular pode ser solicitada gratuitamente no portal, que também viabiliza a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. Agora, 6h39, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Nós vamos ao intervalo no momento que nós agradecemos a sua audiência. Você que está levando o filho na escola agora, vá com cuidado, né? Hoje está frio. Tá mais frio que ontem, parece. É, tá sim, né? Mas acredito eu que amanhã, depois, volte tudo ao normal, né? Se bem que uma chuvinha é bem-vinda. E o inverno ainda nem terminou, né? Não. Ainda nem terminou o inverno. Mas logo começa a primavera, hein? Já tá aí, tá batendo na porta já. Que seria a primavera. Que vai ser do tempo, a gente já não sabe. Não sabe o que vai acontecer, né? Pelo menos a denominação vai ser primavera, sim, né? É. Mas você que está levando seu filho na escola, né? Muito obrigado pela carona aí, acompanhando o primeiro jornal. Você que está no seu trabalho já cedo, os padeiros da cidade, obrigado pelo pão de cada dia. Você que está na academia e hoje vindo para cá, ali na atual entrada do Lajado, né? Um casal já a todo vapor correndo juntinhos, um frio, um vento danado, mas ali, atividade física. Meus que heróis. Legal. Heróis mesmo, né? E as academias aqui na região norte da cidade, né? Um bom dia a vocês, obrigado também pela audiência. E lembrando que quem quiser mandar bom dia é só enviar no 3440-1009. A gente agradece se você mandar o seu bom dia aí. E a gente vai registrar o seu bom dia com todo prazer. É isso aí. Já voltamos. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora 6h45, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Um grande abraço a Ângela Cândido. Alô, Michel também. Um grande abraço, Michel. Bom dia, bom trabalho. Obrigado pela audiência. Olha. Que legal, Michel. Ligadinho aqui, se informando com a gente também. Já cedo. 6h45. E o Datena diz que recebeu mensagem de Marçal pedindo desculpas antes de episódio da cadeirada. O candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, diz que recebeu na última sexta-feira, 13, uma série de mensagens do candidato Pablo Marçal, do PRTB, pedindo desculpas pelos enfrentamentos anteriores. As mensagens foram repassadas ao blog pela campanha de Datena. Segundo o candidato tucano, em um primeiro momento ele desconfiou se realmente era Marçal quem estava enviando as mensagens. Mas depois, um assessor do candidato do PRTB entrou em contato para propor um café. Datena recusou o encontro. Oi, Datena. Me perdoe pelas palavras pesadas contra você, diz o início da mensagem divulgada por Datena. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas, diz o outro trecho. O mensagem Datena disse aceitar as desculpas naquele momento. O blog pediu ao candidato o print da resposta. Mas como foi por mensagem temporária, Datena disse que não a possuía. Segundo o candidato do PSDB, a resposta foi direta e curta. O blog do G1 entrou em contato com a coordenação de campanha e a assessoria de imprensa de Pablo Marçal e até a última atualização dessa reportagem não tinha recebido resposta sobre as mensagens. Neste domingo, após ser expulso do debate da TV Cultura por ter dado uma cadeirada em Pablo Marçal, Datena conversou com a imprensa e comentou sobre o pedido de desculpas. O candidato declarou: Na sexta-feira, Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, porque estava muito bem escrito e que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse que se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar. Você tem que provar que realmente é essa a sua intenção, falou Datena. Datena disse ainda que não pretende deixar a campanha. Na perspectiva dele, o que aconteceu foi defesa da honra.
Bom, isso aí vai dar muito pano para manga. Hoje, lembrando que hoje tem debate e parece que agora pela manhã, inclusive, gente, um horário terrível, parece, né? Não sei, ouvi ontem alguma coisa na Rede TV, com a presença de todos os candidatos, né? É aquela história, né? Pediu desculpas, não pediu desculpas, depois me parece que tanto os advogados do Marçal quanto os advogados do Datena entraram, porque vai ter processo, né, por agressão física, enfim, os advogados vão entrar em ação agora e a gente vai ter muita história ainda com relação a esses acontecimentos, faltando 20 dias para o primeiro turno das eleições na capital. Realmente o debate é hoje às 10h20 da manhã. 10h20 da manhã, horário bom para debate, né? Quem vai assistir? Quem vai em casa para assistir? As assessorias, né? Lembrando que as cadeiras estão bem afixadas no chão, coladas para evitar qualquer tipo de surpresa, né? Segurem os copos também, as garrafas têm que ser plásticas. Microfones, tudo, segura tudo. Ninguém põe a mão em ninguém. Pode voar qualquer coisa, tem que segurar tudo. Que doideira, né? 6h48, e o Lula chama Marina Silva em núcleo de governo para discutir novas medidas contra queimadas após decisão de Dino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e integrantes do núcleo de governo para discutirem novas ações de combate às queimadas que se espalham pelo país. Também deverão ser avaliadas formas de intensificar a punição a pessoas que provocam fogo. A reunião foi chamada por Lula após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizar o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, ou seja, sem impacto nos balanços do governo até o fim do ano, exclusivamente para o combate ao fogo, que afeta 60% do território nacional. A decisão é deste domingo. Na mesma decisão, Dino determinou uma flexibilização na regra para manutenção e contratação de brigadistas, afastando um prazo de 3 meses exigido hoje na lei para a recontratação de quadros que já prestaram serviço na área. No despacho, Dino afirmou ainda que as penas para os incêndios criminosos são insuficientes e desproporcionais à gravidade crescente dos ilícitos e acrescentou que a Polícia Federal deve empregar todos os recursos humanos, materiais e tecnológicos para essa problemática absolutamente emergencial dos incêndios florestais. Lula vem sendo pressionado a dar respostas efetivas contra a seca e as queimadas que afetam o Brasil. Na última terça-feira, em visita ao Amazonas, Lula anunciou que seu governo irá criar uma autoridade climática para enfrentar as tragédias provocadas pelas mudanças nas condições ambientais do planeta. O presidente também anunciou que irá enviar ao Congresso uma medida provisória que cria o Estatuto Jurídico da Emergência Climática. Desde o ano passado, Marina Silva vinha defendendo a decretação de emergência climática antecipada em municípios historicamente afetados por eventos climáticos severos, para que seja possível o governo atuar na prevenção com uma cobertura legal. Olha, demorou e precisa realmente que alguma coisa seja feita em caráter emergencial. Tem a meta do governo, a meta fiscal do governo que tem que ser alcançada, sim, mas em caráter emergencial não mexa na meta, né? Enfim, mas alguma coisa precisa ser feita, como foi feito no Rio Grande do Sul, que eles estão avaliando, inclusive, a manutenção do caráter emergencial, que ainda continua valendo no Rio Grande do Sul, né? Desde abril desse ano, continua valendo o caráter emergencial, e o governo vai tirar dinheiro da onde? Para tudo isso. Então. Né? Só que a gente não pode deixar de lado o que está acontecendo no Brasil. Né? A seca no Brasil todo, as queimadas, isso envolve todos os ministérios, inclusive a Polícia Federal, para identificar quem são os mandantes e quem são os incendiários nesse país. Tá? Tem que tomar atitudes, aqui é seca mesmo, tem que tomar atitude. Sim, claro que sim. O que está morrendo de animal no Pantanal, tá? É uma coisa impressionante. Tá? É impressionante. A semana passada vocês trouxeram aqui, inclusive, a Paola, que é veterinária do SEMPAS aqui de Botucatu, que falou do atendimento a animais e vítimas de queimadas. Enfim, isso está acontecendo no Brasil todo, tá? E todo o governo tem que estar unido, todos os ministérios têm que estar unidos, o Brasil tem que estar unido, porque o Brasil está queimando. Tá chovendo, começou uma chuvinha e tal, mas o prejuízo é muito grande em todos os sentidos. Primeiro que a chuva não dá conta, que é pouca. Segundo que ela já vem com a fuligem das queimadas anteriores. Não tenha dúvida. É aquela história, a gente não pode mais ser pego de surpresa com algumas questões. A questão climática é uma delas. O mundo está mudando, o mundo está pedindo socorro e a gente tem que, pelo menos, tentar minimizar as surpresas que estão acontecendo, que não deveriam ser surpresas. Os climatologistas,
estão cantando a bola faz tempo. Só que aí eles chamam de ecochatos, né? Sim. Os políticos principalmente chamam os climatologistas, as pessoas que pensam na sustentabilidade do planeta, de ecochatos, né? Como eu já falei aqui, todo filme de fim de mundo começa com algum cientista sendo ignorado. Não tenha dúvida. E aí depois o pessoal corre até eles, né? Para socorrer o planeta. Exatamente. 6h53. Alexandre de Moraes é alvo de pedido de CPI. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está enfrentando uma nova pressão parlamentar com a proposta de uma comissão parlamentar de inquérito que visa investigar a condução dos inquéritos sobre fake news e milícias digitais. O senador Alessandro Vieira, do MDB, iniciou a coleta de assinaturas para a instalação da CPI, que requer 27 apoios para prosseguir. O pedido é fundamentado em alegações de falta de transparência, violação do sistema acusatório, desvios de função e irregularidades procedimentais. Vieira propõe que a CPI seja composta por 11 titulares e 6 suplentes, com prazo de funcionamento de 120 dias e um orçamento limitado de até 30 mil. O objetivo da comissão seria investigar possíveis ilegalidades na condução dos inquéritos sem revisar decisões judiciais, conforme esclarecido no documento de justificativa. O foco está em aspectos como o acesso restrito aos autos e a concentração de poderes, com Moraes atuando como vítima, acusador e julgador. O senador também critica a imprecisão do escopo dos inquéritos, que abrangem desde notícias fraudulentas até esquemas de financiamento e divulgação em massa que possam ameaçar o poder judiciário. A falta de clareza sobre os objetivos e a flexibilidade do procedimento são vistos como problemas graves, e Vieira aponta que o inquérito das milícias digitais enfrenta problemas semelhantes aos da fake news. 6h54 e continua a queda de braço entre alguns parlamentares e o ministro Alexandre de Moraes. Verdade. Vamos ao intervalo? Ainda faz mais uns 2 minutinhos aí, dá para dar mais uma notícia. Verdade? Então vamos lá. A União Geral dos Trabalhadores quer que o governo reduza a jornada de trabalho. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, vai propor nessa semana ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, redução na jornada de trabalho como forma de preencher vagas de salários mais baixos. Com cargos exigindo cada vez mais capacidades, porém com um piso que não chega a R$2.000, a camada mais jovem de trabalhadores foge das vagas. Por isso, uma das ideias é a redução da jornada, a fim de que o trabalhador possa ter tempo para buscar a qualificação profissional. Há pouco mais de um mês, Marinho esteve em São Paulo para a abertura de um multirão de empregos promovido pela UGT. Cerca de 20 mil vagas estavam disponíveis, mas menos de 3 mil pessoas se cadastraram para disputá-las. Para Ricardo Patá, o multirão pode ser utilizado como termômetro e mostrou que, além da falta de mão de obra qualificada, não há mais tanto interesse nas vagas, principalmente no setor de serviços. O sindicalista afirma que o empresariado está acomodado. Neste momento, diversos setores discutem com os sindicatos patronais, os reajustes de salários e benefícios. As discussões travam a recomposição salarial acima da inflação. Temas como vale alimentação, cesta básica e assistência médica para todos sequer chegam a avançar entre os empresários. E isso vai longe, e aquela história, né? Existe a vaga, falta profissional qualificado, né? Agora começa a se pensar em jornada de trabalho. Se diminuir a jornada de trabalho para que seja um atrativo a mais. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.